perguntei sobre isso, eles falaram que não, que a continuidade continua de que o projeto seja para a Galápagos e que, inclusive, existe um interesse da Galápagos e seus investidores caso o São Paulo realmente queira abrir uma SAF. Ou seja, vai existir uma briga, vamos chamar assim, no bom sentido, uma concorrência, acho que é a melhor palavra, referente à disputa de um possível controle de SAF. Neste meio tempo, está lá o Diego Fernandes, que pode pegar, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, uma suposição. O Belmonte não vai ser o sucessor do Júlio Casares, se junta aqui, isso é um exemplo, tá? Se junta com a oposição e eles lá tentam juntar 55 votos dos vitalícios na chapa, porque lembrem-se, o São Paulo só consegue formar 2 chapas. Por quê? Porque temos 160 vitalícios. Se você exige pelo estatuto 55 vitalícios para montar uma chapa, você consegue ter 55, 55, 110. Mais 55 daria 165. Não tem. Então você só monta 2 chapas, não tem terceira via. É uma coisa que a gente sempre comenta. Então você necessariamente, se o Diego Fernandes não estiver com a chapa do Casares e sucessão, ele teria que estar com a chapa de oposição ao sucessor do Casares. E aí é o que eu dei de exemplo. Podia imaginar que seja o Belmonte, ele sai, se junta com outros opositores, formam uma chapa e o Diego Fernandes poderia encampar. Mas o Diego Fernandes encamparia o que seria uma SAF, ou seja, a proposta de governo para estes conselheiros ou esta futura ou essa possível chapa deveria conter no seu rótulo principal, sua bandeira principal de que o São Paulo seria transformado em SAF e o Diego Fernandes teria o aporte e teria o interesse de ser o comprador aí de entrar isso. Óbvio que depois ele pode apoiar a chapa e fazer de tudo, mas eles ganhando, eles vão ter que abrir um processo de concorrência. Então, é um processo difícil, porque vamos imaginar que ele apoia até o final a vitória. Aí eles ganham. Vamos imaginar assim, aí ganhou lá uma chapa com Belmonte e outros que foram dissidentes da situação, ganharam. Próximo presidente. Isso tudo uma simulação, tá? Eles teriam que abrir uma concorrência. Eles não podem falar, não, a SAF vai ser do Diego. Eles teriam que abrir uma concorrência e aí abriria precedente para qualquer grupo poder fazer as propostas e poder fazer um encampamento aí do futuro do São Paulo com relação a isso. Então, o assunto é bem complexo, tá? Bem complexo, não é tão simples. Agora, que o Diego está se movimentando, que realmente está esse burburinho, esse zum, aí na, entre conselheiros, entre sócios, na mídia, entre pessoas aí, players do mercado, esse zum tá real, tanto que a própria ESPN se movimentou nesse sentido, parece que ele está realmente decidido a fazer isso. Agora, isso ser factível, isso acontecer, já é um processo mais duro. Agora, o São Paulo vem passando por um processo de fragmentação, né? O São Paulo está cada vez piorando ao invés de melhorar. Então, isso vai aumentando a sede de mudança, a cobrança, a pressão pelas coisas, e isso pode acabar tendo uma influência fortíssima nos próximos passos, nas próximas decisões. O que não quer dizer também que virar SAF e abrir o precedente de receber investimentos do exterior dê na mão do Diego Fernandes o controle do clube, porque vai ter que abrir um processo e aí o buraco é mais embaixo, porque pode aparecer qualquer um, pode aparecer Marinax, pode aparecer o dono do Liverpool, pode aparecer um monte de gente, pode aparecer o dono do Mônaco, como já apareceu no passado, pode aparecer árabe, pode aparecer todo mundo de todo tipo, e aí vai levar quem apresentar a melhor proposta financeira e o melhor projeto. Então não é tão simples assim, estou explicando isso para vocês, porque por mais que as pessoas falem, olha, o investidor está aí, ele quer botar dinheiro agora. Não, ele quer botar dinheiro se ele tiver garantias, e ele quer, obviamente, uma SAF. Ele não quer botar dinheiro. Ele não vai pegar 2, 3 bilhões de reais, botar no São Paulo e falar: toma em conta aí, depois me dão aí o que me digam aí o que deu de resultado. Ele quer, obviamente, gerir isso, como a própria Galápagos está querendo gerir 30% de Cotia. Você imagina comprar a instituição inteira, envolvendo patrimônio, Morumbi, CT, Cotia, jogadores, tudo. Aí envolve tudo. Você está comprando o clube inteiro, envolvendo tudo. O FIP já está gerando uma baita polêmica. E é só 30% de um CNPJ novo, que nem envolve patrimônio. Você imagina
quando for envolver a questão da SAF. Não é um processo simples, mas é legal. É bom que isso vai fomentando a discussão e empurrando para que saia para frente. Eu repito, eu só acredito numa mudança real do São Paulo quando o São Paulo deixar de ter o sistema político atual e passar a ter um sistema político, passar a ter um dono que bote o dinheiro dele, brigue pelo dinheiro dele, pelo São Paulo, de forma efetiva. Fora isso, a gente não vai ver uma briga tão grande, a gente não vai ver uma coisa acontecendo, a gente precisa ter um cara ali, ou um grupo de investidores bilionários que lutem com toda a força que tem, com toda a energia que tem, até a exaustão, para que não sejam prejudicados e que não aceitem que nada de errado aconteça. E que só mas eles vão visar o lucro. Ótimo. Mas eles vão brigar para que a instituição sempre esteja bem. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. 3, 2, 1, 3, 2, 1, bora gravar, hein? O São Paulo foi até pioneiro nessa história aí de conseguir uma liberação via FIFA para que se tornasse público, né, o áudio do VAR, a conversa com o árbitro Ramon Abate-Abel, mesmo não acontecendo uma checagem durante a partida. Mas o São Paulo está indignado e o São Paulo estuda agora medidas, né, pós-publicidade aí dos vídeos. Só se fala nisso no noticiário, só se fala nisso também nas redes sociais, revolta geral da torcida do Tricolor Paulista, hein? Eu vou trazer detalhes e bastidores dessa questão toda. Será que o Ramon Abate-Abel volta a apitar um jogo do São Paulo? O Hilbert também, será que volta a ser VAR em um jogo do São Paulo? O que a diretoria do São Paulo vai se posicionar agora em relação a essa situação? O time se reapresentou agora à tarde lá no CT da Barra Funda. E, bom, vamos lá, o São Paulo acabou sendo um clube que conseguiu um feito, né, histórico, assim, né? Foi um clube inovador, foi um clube que conseguiu algo inédito, né? Uma liberação para poder tornar público um áudio, né, de uma conversa entre árbitro e VAR, mesmo quando não teve checagem, né? Que era o que alegava a CBF, de não liberar esses áudios para o público ter acesso, para todo mundo ter acesso a esse conteúdo, mas a FIFA acabou abrindo um precedente pelos erros, né? Pelos erros que foram ali admitidos pela CBF, né? Tanto que os árbitros foram afastados, e isso acabou que chocou muita gente, né? Como não? Como escorregão? E foi uma coisa meio intransigente da parte do Ramon Abate-Abel, né? Como é que escorregou, pronto, escorregou, decretou, não deu margem para que o próprio VAR assim meio que concordou, mas se sentindo um pouco acuado e beleza, tá bom, teve escorregão. Acidental, foi acidental e beleza, e ficou por aquilo mesmo, não dando margem para o VAR chamar para uma checagem, né? Inclusive uma fonte do São Paulo me disse que lá dentro, né, do São Paulo, a indignação era uma das indignações era exatamente essa, tipo assim, o VAR foi muito intransigente, né? Ele foi muito soberbo ali, né? Não quis abrir margem ele constrangeu o VAR e não deu margem para que desse uma abertura para poder uma checagem, sugestão de checagem. Aliás, o VAR, como protocolo, sugere uma checagem, porque a decisão é sempre do campo. Mas ali, né, segundo a interpretação dessa minha fonte do São Paulo, não houve nem a margem para você sugerir a questão da checagem, né? Então, tudo ali ficou muito claro, a FIFA acabou abrindo esse precedente, liberou, tá tudo ali aberto, e o São Paulo agora estuda que o Ramon Abate-Abel não apite mais jogos do São Paulo, o Hilbert não seja mais VAR em jogos do São Paulo, e obviamente esse afastamento para reciclagem que vai durar ali o tempo da data FIFA praticamente, né? Porque a gente não vai ter jogos do Brasileirão, esse período de afastamento seja um pouco maior, né? Que o Ramon possa não só pegar um gancho maior, mas fique mais tempo aí na geladeira sem apitar jogos importantes, jogos da Série A. E o curioso é que, assim, a própria CBF, que está incomodada com tudo isso, coloca na berlinda a comissão de arbitragem. E a comissão de arbitragem se vê em xeque porque Ramon Abate-Abel é considerado o árbitro número 1 do Brasil hoje. Tanto que o árbitro que foi eleito, né, isso eu digo internamente, a CBF entendeu que ele foi muito bem no Mundial de Clubes, era o cara que estava sendo preparado para a Copa do Mundo de 2000, do ano que vem, vinha trabalhando já nesse processo de ser o árbitro número 1,
mas agora a comissão de arbitragem está em xeque porque a crise na arbitragem brasileira ela é sem precedentes. Então, o São Paulo acaba sendo pioneiro nessa história, mas não muda muita coisa porque o resultado em si não vai mudar. Que a gente já abordou há uns 10 dias ou 2 semanas atrás, alguma coisa assim, sobre as especulações de que ele estaria interessado em juntar um pool de investidores para investir no São Paulo. Essa informação surgiu no domingo, eu próprio tinha entrado em contato com o presidente Júlio Casares, perguntei se existia alguma coisa, alguma relação com o São Paulo, e o Júlio Casares falou que não existe absolutamente nada, inclusive tinha citado que o que o São Paulo estava em prática era com relação ao FDIC, que já tem a relação com a Galápagos, e também sobre o FIP de Cotia, porque não existia nenhuma negociação diretamente com o empresário Diego aí da 08 Partners, não sei se é assim que fala, ou 08 Partners, sobre este assunto relacionado a um possível investimento. E o assunto deu uma refreada, né? O assunto só ficou assim nessa coisa do ele é São Paulino, ele tem vontade, ele tem contatos, ele tem não sei o quê. A gente sabe que para ele poder investir no São Paulo, o São Paulo teria que ser SAF. Para o São Paulo ser SAF, o São Paulo precisaria ter encampado um projeto junto com algum político do clube, junto ao Diego Fernandes. Se a diretoria do São Paulo não está junto com ele, ele só tem uma possibilidade. Ele tem que achar um candidato que queira competir contra o sucessor do Júlio Casares ou convencer o Júlio Casares a encampar esse projeto de SAF imediata para que ele pudesse investir. A CNN ontem lançou uma matéria dizendo que ele tem apoio de um banco para ter lastro financeiro. Essa informação surgiu no site da CNN e a gente consultou algumas pessoas e está tentando apurar mais informações sobre isso, porque dentro do São Paulo continuam dizendo que não há absolutamente nada diretamente com o Diego Fernandes. As apurações que a gente teve é que o Diego Fernandes ele está divulgando e está deixando em aberto que ele tem interesse, ele está se movimentando para apresentar um projeto dizendo o que ele quer fazer de mudança, o que ele gostaria de mostrar de melhoria, que é com base no que a torcida quer. A própria CNN diz que ele encomendou pesquisa, então, por exemplo, vai chegar lá, o torcedor do São Paulo acha que não é transparente, acha que o clube é um sistema feudal, vai ser coisa assim, né, que a gente já sabe que vai acontecer, porque é a mais pura verdade, a gente mesmo já abordou aqui. Que um grupo muito pequeno decide a vida de um clube muito grande. Tudo bem que se for SAF é um cara que vai decidir a vida de todo mundo, né? Mas que o sistema já não funciona, que o sistema está arcaico, que o São Paulo não consegue ser competitivo, que o São Paulo tem muitas dificuldades de competir com os outros clubes, que está virando uma espanholização, alguma coisa precisa ser feita, que o torcedor sente que o clube está largado, um monte de coisas nesse sentido. Ele vai fazer uma listagem de coisas e ele vai pautar, como os candidatos políticos fazem normalmente em campanhas, e apresentam as suas propostas em cima daquilo que tem mais gap entre os torcedores e entre todos. O Diego Fernandes tem esse interesse, ele está juntando essas pessoas e o Diego Fernandes, até onde eu ouvi, está procurando um candidato com o qual ele possa aportar o projeto dele e fazer o apoio. Não vai ser com o Casares, não vai ser com o sucessor dele, que pode acabar acontecendo, a gente nunca sabe. Existe uma dinâmica nas coisas que a gente sabe que pode acabar mudando tudo. Hoje, eu posso garantir para vocês, porque eu ainda perguntei ontem à noite. E só também, Léo, para passar, antes da gente passar o próximo lance, eu tava vendo aqui até a escala para não cometer nenhum erro. Tava o Hilbert Estevam da Silva no VAR, aí tem 2 auxiliares do VAR, né? Fabrício Porfírio de Moura e a Adele Mara Monteiro. Esses auxiliares, pelo que eu tô puxando aqui, ganham em média R$2.000 aí de cachê por partida, que é um grande salário, né, para o público brasileiro, né? E aí eu tava tentando lembrar de qual que é a atuação, né, dessas 2 figuras para além do Hilbert Estevam da Silva no VAR. E o Fabrício Porfírio, ele ainda fala da imagem, da geração da imagem. Aí, tipo, acaba o lance, tem a decisão, aí entra um áudio da Adele Mara Monteiro. De fato, tava saindo a bola. Porra, pra que tem 3 pessoas no VAR pra ela falar uma frase e posso tomar a decisão? É um negócio inacreditável. Porra, assim, toma a decisão. Pessoal, de fato concordo. Porra, vai pagar R$2.000 pra isso? Deixa um cara no VAR só? Porra, é brincadeira.
Porra, não tem um cara para questionar. Eu acho esse tipo de coisa bem surreal. Mas vamos dar play aí no outro vídeo, que esse é também muito polêmico. Eu vou pausar aqui, Léo, para puxar, antes da gente falar do lance, puxar essa aspa que ele falou do Luciano. Né? O Luciano reclama de tudo, ele reclama até de ter nascido. Você vê a complexidade que é trabalhar no futebol brasileiro. Ramon Abachavel, entendo que a gente tem que profissionalizar a arbitragem, concordo com você. Mas nos últimos 2 meses, o seu rendimento médio foi de R$30 mil por mês. Tá ruim apitar no Brasil? Vai pra CLT. Tem do emprego, vai pra CLT, vai lá trabalhar uma carga horária extensa, vai lá tirar uma folga por semana, vai pra CLT. Tá ruim a arbitragem? É muito complexo para você que é o queridinho da CBF apitar no Brasil? Vai fazer outra coisa. Ele é bacharel em direito. Vai lá trabalhar numa firma, vai lá trabalhar no escritório, que aí não passa esse perrengaço, né? Que é muito complexo, né, apitar no futebol brasileiro. E aí, quando ele fala do Luciano, né, nesse lance, é algo que eu falei até no jogo contra o time do Cruzeiro, né? Que foi o jogo antes da última pausa que a gente teve data FIFA, que é um jogo que eu estive no Mineirão também, e que era o Anderson Daronco, o árbitro. O jogo inteiro, o Anderson Daronco ficava mais calmo quando tinha uma falta ou um lance envolvendo outro jogador, e quando era o Luciano, ele ia peitar, ele ia gritar, ele fazia um escarcéu para cima do Luciano. Ele tomou cartão esse jogo, por óbvio, né? Ele não é um jogador simples, assim, cara, não tô falando que é fácil assim, lidar com o Luciano no campo. Mas o que eu entendo de jogo é o seguinte, Léo. Os árbitros, assim, do Brasil, né, de forma geral, não só o próprio Abachavel, nem só o Daronco, eles entram em campo ressentidos com certos jogadores. A gente tá falando de Hulk, a gente tá falando de Gabigol, a gente tá falando de Luciano, era assim com o próprio Rafinha, na época do São Paulo também, na época do Flamengo. Então eles têm cartas marcadas. O cara que é uma figura neutra de justiça no jogo, ele não pode entrar para um jogo importante como esse tendo uma figura marcada. Isso não pode acontecer. Eu sei que isso acontecia, a gente tem histórias aí do próprio Oscar Roberto Godoy com o Júnior Baiano, com outros jogadores, tudo mais. Mas nessa era que a gente está vivendo, na era do VAR, né, na era de tanta coisa importante que o cara carrega no apito, ele não pode ter esse tipo de postura. Ele não pode ter essa marcação. O cara desabafou em relação à postura de um jogador durante o jogo, sabe? Em meio a enfim, lance polêmico, ele estava certo na reclamação. Ele fala até, né? Porque o lance anterior era pênalti, e sem querer também é pênalti. E aí ele para isso tudo, ele tem uma preocupação grande, que é uma falta, para chilicar com o Luciano. Então, assim, ele não é protagonista do jogo. Faltou talvez explicar para o árbitro, né? Não só para ele, para muitos árbitros, que o árbitro indifere para mim que estou assistindo o jogo, para mim que estou cobrindo, para mim que estou vendo em casa fazendo churrasco, ou que estou vendo sozinho no quarto. Indifere para mim quem é a porra do árbitro. Pode ser o Ramon Abachavel, pode ser o Léo, pode ser o Felipe. Eu não vou me importar com quem é o árbitro. Ele não é protagonista do jogo. Ele não joga no São Paulo e não joga no Palmeiras. Ele tem que ser a figura neutra na partida. Ele não é protagonista da porra do jogo. Então, toda vez ele faz esse show, esse chilique. E aí o cara dá esse desabafinho no campo. Realmente... E aí é muito complexo. Então vai para a CLT. Vai, ele não é bacharel em direito? Vai, pega um escritório conhecido, né, que tem ali contato, e vai lá entregar currículo. Fala, ó, tô saindo da arbitragem, quero trabalhar aqui mais tranquilo, menos complexo. Vai lá, Ramon. Cara, é muito complicado a gente falar sobre isso, porque a gente vai ficando mais... A palavra é puto a cada lance, porque vai piorando e mostra que ele conduziu o jogo e os erros são totais responsabilidades dele. O VAR foi conivente, coautor, mas a responsabilidade principal de todos os lances foi dele. Ele estava bem posicionado na maioria dos lances. E, cara, desculpa, é até para mim, a minha visão, antiético você ficar falando de um jogador para o outro. Ficar, tipo, com esse desabafinho que você falou. Provavelmente ele tá falando com o jogador do Palmeiras. Nossa, cara, você viu? Pô, vai então, senta numa mesa de bar e vai conversar com o cara, pô. E aí depois fica um monte de ilação, que eu também não concordo, mas fica um monte de, porque ele é palmeirense, porque isso, porque aquilo, não sabe por quê. Mas, pô, não dá, cara. É uma postura completamente antiprofissional, antiética. Não dá para ficar falando de um outro jogador e falar pro cara, você reclama até de você ter nascido. E aí depois o jogador vai lá, peita, discute e briga, e aí eles são os coitados. Porque tem esse estigma no Brasil de ou a gente odeia ou a gente também fica colocando eles como coitados. Para mim não é uma coisa nem outra. A arbitragem no Brasil é ruim. Falando sobre o lance rapidamente, assim,
aí o lance é muito rápido, aí o árbitro de dentro do campo tem até faço até um meia-culpa, não a Bate-Abel, mas a qualquer árbitro, porque o lance é rápido, e aí você realmente precisa do auxílio do vídeo, e o auxílio do vídeo tá para realmente a palavra, né, auxiliar. Eu sei, teve um jogo do Bahia, não lembro contra quem foi, mas o árbitro foi chamado 2 vezes pelo VAR, o árbitro não queria ir para o VAR, e na terceira o VAR falou, eu preciso que você vá à cabine. E aí o árbitro foi. Essa é a função. É um lance crucial de jogo, é um lance específico, é um lance para cartão vermelho, preciso que você vá. Se na terceira ele falasse que não, beleza. A decisão de campo é soberana, está na regra da FIFA. Agora, cara, aí esse lance talvez seja até mais do VAR do que do Abate-Abel. Embora eu acho que ele condicionou esse erro dele também, porque ele já tinha feito a cagada anterior. Mas o VAR tem que chamar, o VAR tem que olhar e falar, cara, realmente, não, eu preciso que você vá ver, vai ver, porque pode ser que tenha um contato. E assim, a decisão não é do VAR no final. O VAR ele apenas chama para ver. A decisão do VAR que eu sei é de impedimento, porque tem a linha traçada e o VAR vai falar, e o juiz não vê. Esse tipo de lance, quem vai decidir ainda é o Ramon. Então ele deveria sim ter ido, deveria ser chamado e ver. Talvez se ele fosse chamado, ficaria até pior para ele, porque do jeito que ele estava no jogo tão arrogante, ele falaria não. E a minha decisão é essa e vai ser dessa maneira. Então acho que o ego acabou atrapalhando um pouco nisso. E rapidamente dei uma pesquisa porca aqui na internet e me surgiu alguns números, mas uma média que eu vi aqui, no futebol argentino, por exemplo, o cachê por jogo é 80 mil pesos, dá pouco mais de R$ 2.000. Né? Tá ruim no futebol brasileiro? Vai para o futebol argentino, vai para o futebol venezuelano apitar, vai para outras camadas, vai para a CLT, vai fazer outra coisa, né? Agora ficar isso me irrita muito, cara. E esse lance era um lance claro para pênalti. O Rigoni teve uma contundência muito, muito menos no jogo contra o Ceará, perdão, acho que foi contra o Fortaleza, né? Foi no Castelão. E ele foi expulso, e bem expulso, porque ele foi imprudente. Foi em cima. O Andrés Pereira foi imprudente no lance. Acabou, é expulsão. E aí fica muito complicado. Exatamente, Léo. E eu acho que muita coisa se diz dessa postura, né? A gente estava comentando há pouco desse medo dos árbitros da cabine do VAR falar com o Ramon Abate-Abel. E acho que essa postura deixa claro isso, né? O cara é muito arrogante. Porque é muito difícil apitar o jogo no futebol brasileiro. Ramon, falar para você aqui, difícil é você, pegar ônibus 5 horas da manhã. Difícil é você ter uma rotina estressante, chegar no domingo, querer assistir o seu time num clássico contra o Palmeiras e ter a semana estragada. O áudio do VAR foi divulgado. E se você achou que ia ter algo de diferente no áudio do VAR, você se enganou. Mais um áudio vazado não, mais um áudio divulgado e mais uma vez com a sensação de vergonha alheia da arbitragem brasileira. Porque eu lembro de um áudio que foi, acho que o jogo do Santos, uma gritaria no VAR, acho que empurrou, não empurrou, então vai lá ver, não sei, uma gritaria, assim, uma vergonha, aquele áudio que pra mim tá nos top 3 dos áudios divulgados pela CBF. E esse agora, do Ramon Abate-Abel, o cara escorregou, tinha disputa de bola, deixa quieto, deixa pra lá, porque não vai ser a primeira, não foi a primeira, não vai ser a primeira, não vai ser a última, deixa pra lá. E outra parada, a gente tem falado muito sobre a profissionalização, o que eu concordo, beleza? Quando vem a tecnologia no futebol, a gente achou que ia acabar com essa resenha, e a resenha continua, porque são seres humanos que estão ali lidando com a máquina, então estão sujeitos aos erros. A profissionalização pode ser que a gente consiga diminuir os erros, porque você repetindo os treinamentos, repetindo as resenhas, você vai acabar encontrando um critério, né? Que para mim o grande problema da arbitragem hoje é a falta de critério. Para um lance para outro lance não é. Então assim, e aí gera discussão, obviamente. O peso de ser considerado uma promessa foi sentido na pele por Mihaileme Vieira. O meia-atacante era um dos jogadores mais badalados da geração 94 do São Paulo, que tinha no elenco Rodrigo Caio, João Schmidt, Lucas Evangelista, Lucas Piazon, entre outros.
Na época o jogador chegou a ser considerado o sucessor de Kaká no São Paulo. Apesar disso, Mihai sequer chegou a desfrutar de bons momentos pelo time profissional do São Paulo e acabou engatando uma sequência de empréstimos até o fim de seu contrato em 2016. Em seguida, atuou por clubes menores como Vila Nova Comercial Luverdense, URT, Goitacás e Gama, antes de decidir abandonar a carreira e tomar outros rumos em 2021. Nesta semana o site do GE resolveu publicar uma matéria relembrando a rápida carreira do jogador. E uma grande novidade surpreendeu a torcida são paulina nas últimas horas. Isso porque, de acordo com o jornalista Alexander Vieira, Luiz Gustavo pode reconsiderar a decisão de encerrar a carreira no fim de 2025. O volante de 38 anos se afastou dos gramados por cerca de 6 meses nesta temporada devido ao diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, mas retornou com boas atuações no início deste mês de outubro. Além do bom momento em campo, Luiz Gustavo também elevou seu status no vestiário tricolor, dividindo o papel de voz mais influente do atual elenco com Lucas Moura. Por consequência, o jornalista aponta que o plano inicial do meio-campista de declarar aposentadoria ao fim da temporada sofreu um baque. O São Paulo encaminhou um novo acordo por Jovens de Cotia. Como torcedores podem se lembrar, a diretoria anunciou uma parceria com o clube alemão Stuttgart em julho deste ano para promover um intercâmbio de atletas. Por consequência, 4 jogadores da base estão a caminho da Europa. O zagueiro Thiago Moura, o meia-atacante Gustavo Zabarelli e os volantes Wellington e Cauã Edmar, todos do elenco sub-17 do tricolor, viajaram na última quarta-feira para a Alemanha para dar início ao período de intercâmbio no clube alemão. Dessa forma, os atletas irão treinar no país por um mês e em seguida retornar ao tricolor. A parceria entre o VfB Stuttgart e o São Paulo trata-se de um projeto de troca de conhecimento entre os dois clubes. Assim, atletas do Clube da Fé ganham a oportunidade de passar um período treinando na Europa, enquanto jogadores do clube alemão realizam intercâmbio no Brasil para treinar em Cotia. Vale destacar que o Stuttgart possui uma tradição de formar atletas de alto nível. E aí, torcedor, em relação a Luiz Gustavo, você gostaria de ver ele atuando no São Paulo por mais um ano? Deixe aqui embaixo a sua opinião para que a diretoria saiba o que pensa o torcedor tricolor.